O extintor de incêndio cilíndrico contendo CO2 possui um medidor de pressão interna que, inicialmente, indica 200 atm. Com o tempo, parte do gás escapa, o extintor perde pressão e precisa ser recarregado. Quando a pressão interna for igual a 160 atmosferas, a porcentagem da massa inicial de gás que terá escapado corresponderá a... Aí ele coloca as alternativas aqui, ele pede para considerar que a temperatura permanece constante e o CO2 nessas condições comporta-se como um gás perfeito e que uma atmosfera é igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. O extintor que a gente tem normalmente nos prédios e nas instalações, no caso aí um extintor de CO2, ele carrega consigo, podemos dizer que inicialmente, ou seja, as condições iniciais desse extintor, em outras palavras, o CO2 que está aqui dentro, que a gente vai considerar que ele está no estado gasoso, inicialmente ele vai ter uma pressão, vamos chamar de pressão inicial, e essa pressão inicial é de 200 atmosferas, ou seja, 200 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, já que ele pediu para você considerar aí de que uma atmosfera é 10 a quinta newton por metro quadrado. Além disso, nós podemos dizer que ele ocupa um certo volume inicial, que é exatamente o volume desse cilindro aí, e ele também vai ter uma certa temperatura inicial. E aí, conforme o tempo passa, o dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico que está aqui dentro, ele escapa. A gente tem um gás que escapa, que vamos chamar de gás 2, e a gente tem um gás 1, que é o gás que ficou aqui dentro. Sobre esse gás 1, a gente tem as suas condições finais. Quais são as suas condições finais? A pressão diminuiu, nós vamos chamar de PF. PF, ele passou a ser 160 atmosferas. A gente já vai colocar aqui 160 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado de pressão. Exatamente como a gente fez nas condições iniciais, porque a gente vai preferir trabalhar aqui no sistema internacional. Esse gás que está 160 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ele vai ocupar um tal volume final e também vai ter uma temperatura final. Só que veja que interessante, ele pediu também para considerar que nessas condições a temperatura permanece constante, ou seja, a temperatura final é igual à temperatura inicial, assim como o volume final é igual ao volume inicial. Essas coisas fazem sentido? Ora, claro que faz. A temperatura inicial como a final é a temperatura ambiente em que esse extintor se encontra. Se ele tiver no seu prédio, esse extintor ele vai manter a temperatura que o prédio tem. E também o volume do extintor ele não se alterou. Vocês concordam? O extintor não aumentou ou diminuiu de volume. Ele permanece com esse formato. Ok, mas aí uma coisa não está fazendo sentido, porque eu sei que P vezes V é igual a nRT. Se eu tenho temperatura constante, volume constante, o R é constante, então obviamente para que haja uma diminuição de pressão teria que ter ocorrido uma diminuição do número de mols, que está atrelado aí diretamente à massa do gás carbônico que está aqui dentro. Em outras palavras, dentro das condições iniciais, nós teríamos aqui um número de mols inicial. O número de mols inicial é exatamente igual à massa inicial do gás sobre a massa molar do gás, que no caso aí é a massa molar do CO2, e com certeza a gente vai ter aqui um número de mols final que é diferente do número de mols inicial, exatamente porque a gente precisa respeitar essa lei e também a gente sabe que o gás escapou deste extintor, ou seja, o número de mols final também é a massa final do gás que está dentro do extintor sobre a massa molar de CO2 também, já que a gente sabe que N é o número de mols, isso equivale à massa do gás sobre a massa molar do gás. Então, de novo, a gente vai usar essas duas fórmulas aqui, muito parecido com a questão 59 da FUVEST 2004 que a gente viu esses dias. Bom, então nós podemos concluir categoricamente que o volume que é constante sobre o R que é constante, que multiplica o T que é constante, ou seja, eu estou passando o R e o T dividindo e eu vou pegar esse P e passar dividindo, então isso daqui vai ser igual a N sobre P, simplesmente isso. Em outras palavras, N inicial sobre P inicial vai ser igual a N final sobre P final. Então agora é só substituir balhufas por bolhufas para ver o que acontece, galera. N0 é igual a M inicial sobre a massa molar de CO2. Ótimo. Dividido pela pressão inicial, que é 200 atm ou 200 vezes 10 a quinta. Agora eu vi que tanto faz, né? A gente pode colocar 200 vezes 10 a quinta ou 200 aqui. Justamente porque do outro lado a gente vai ter o quê? A massa final do gás sobre a massa molar do CO2.
dividido aí por 160 vezes 10 à quinta, e a gente pode exatamente simplificar esse 10 à quinta. É claro que se você usou Pascal aqui, você vai usar Pascal aqui. Então se você for usar 200 ATM, você tem que colocar 160 ATM. Dá para simplificar esse 0 com esse 0 também. O 20 dá para dividir por 4, dá 5, e 16 dividido por 4 dá 4. Fora isso, dá para simplificar a massa molar do CO2 com a massa molar do CO2. A gente pode categoricamente concluir que 4m0 é exatamente igual a 5 massa final. Em outras palavras, a gente pode passar esse 5 dividindo, 4 quintos é 0,8 massa inicial é igual a massa final. Lembrando que no nosso raciocínio a gente estabeleceu as condições finais do gás 1, ou seja, do gás que ficou dentro do extintor. Mas a gente sabe que a massa inicial que tinha aqui dentro do gás, ele é exatamente igual à massa que permaneceu no extintor, que eu vou chamar de M do gás 1, mais o M do gás 2, que é a massa do gás que escapou do extintor. A massa final que a gente calculou é a massa do gás 1, portanto a gente pode substituir esse 0,8 M0. M0, portanto, vai ser igual a 0,8 M0 mais a massa do gás que escapou, a massa do gás 2. Portanto, a massa do gás 2 vai ser exatamente igual à massa inicial menos 0,8. Essa conta costuma dar 0,2 massa inicial. 0,2 a gente pode concluir que é 20%. 20% do gás inicial escapou. É o que está exatamente aí na alternativa B da questão 61 da FUVEST 2006, da prova da primeira fase. Como eu já comentei, é uma questão praticamente idêntica da questão 59 da FUVEST 2004, da primeira fase. Naquela questão ela pedia para calcular a porcentagem no gás que ficou na panela de pressão, se eu não me engano. A gente fez um raciocínio muito parecido para chegar exatamente nessa massa do gás que permaneceu, que seria 80%, mas nessa prova ele está perguntando a massa do gás que escapou, que vai ser 20%. Então, quem viu aquela questão só tem essa única diferençazinha. Espero que vocês tenham gostado da questão, galera. Por favor, inscreva-se no canal. Se você puder, torne-se membro do canal, assim você estará contribuindo diretamente com a iniciativa Canal Aulas a Mais. Siga-nos no Instagram, não deixa de curtir esse vídeo lá na página do Facebook também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Falou!